Bem, pessoal, depois dessa parte introdutória do Estatuto dos Militares, nós vamos começar aqui efetivamente o estudo do mesmo. Vamos ver aqui as disposições preliminares, a parte 1 das disposições preliminares. Então aqui, pessoal, o artigo 1º eu acabei de citar para vocês na aula anterior, que o presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Então, chamando a atenção mais uma vez, o que pode cair aqui na sua prova? A Marinha colocar assim: qual o documento que regula situação, obrigações, direitos e deveres e prerrogativas dos membros das Forças Armadas? O Estatuto dos Militares. Então, gravem bem aqui. Falou direitos e deveres, pessoal, é o Estatuto dos Militares. Artigo 2º. O artigo 2º, em que pese ele seja aqui uma reprodução do artigo 142 da Constituição Federal, que nós já estudamos, é importante que nós teçamos aqui algumas observações aqui para o candidato. Vamos ler primeiro o que diz o artigo 2º do Estatuto dos Militares. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. Observações, pessoal. Observe que essa reprodução do artigo 142 da Constituição Federal não é uma reprodução exata. Nós temos aqui alguns termos diferentes e eu preciso explicar para vocês porque a Marinha já cobrou isso, porque ela aproveita isso aqui para pegar o aluno na hora da prova. Então eu preciso explicar para vocês, para que na hora da prova vocês entendam perfeitamente isso aqui. Observem que aqui, a primeira observação que eu faço é que o artigo 2º do Estatuto, ele colocou aqui no final o quê? E dentro dos limites da lei. O que significa isso, pessoal? Que as Forças Armadas só podem atuar dentro dos limites da lei. Obviamente, a gente sabe que as Forças Armadas, elas possuem um poder muito grande, principalmente por possuir armamentos. Então, existe uma imposição para que as Forças Armadas atuem sempre dentro dos limites da lei, evitando o quê? Arbitrariedades. Então, é importante que vocês saibam que as Forças Armadas só atuam dentro dos limites da lei. Uma outra observação muito importante que já caiu em prova e muitos alunos erraram porque não prestaram atenção aqui na redação do Estatuto dos Militares. Se refere à destinação aqui das Forças Armadas. Observe que eu vou falar aqui o passo a passo para vocês. O artigo 2º coloca o seguinte: destinam-se a defender a pátria, exatamente igual à Constituição Federal, a garantir os poderes constituídos, exatamente igual à Constituição Federal. E agora vem uma pequena mudança. Na Constituição Federal está escrito assim: a garantir os poderes constituídos e por iniciativa de algum destes poderes, vírgula, a lei e a ordem. Aqui no Estatuto dos Militares, esse trecho, e por iniciativa de qualquer um dos poderes, ele não foi escrito. Então, o que significa isso aqui para a gente, para a nossa prova? Se cair na sua prova que as Forças Armadas destinam-se a garantir a lei e a ordem, apenas isso está certo, pessoal. Mesmo que seja omitido aquele trecho ali, por iniciativa de qualquer um dos poderes. Mesmo que seja omitido esse trecho, se na prova estiver que as Forças Armadas visam garantir a lei e a ordem, está corretíssimo, pessoal. Então essa é uma observação importante porque já caiu em prova e muitos alunos se equivocaram aqui na resposta porque ficaram muito presos ao texto da Constituição Federal. Artigo 3º. Os membros das Forças Armadas
em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Gravem muito bem isso aqui, pessoal. Eles são denominados militares. Observe que o Estatuto não diz que eles são denominados militares federais. O que acontece aqui? O que você precisa saber para a sua prova? Se cair militares federais, está errado. Tem que ser apenas militares. Isso que você precisa saber. Eu vou tecer mais um comentário apenas para que você entenda esse contexto. Olha só. Nós temos as forças auxiliares. Essas forças auxiliares, reservas das Forças Armadas, são forças estaduais. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Como são forças estaduais, pessoal, o que acontece? Os membros dessas forças estaduais, eles são chamados de militares estaduais. Você não precisa saber disso, eu só estou te explicando para você entender aqui a diferença. Eles são militares estaduais. Pelo simples fato de, na legislação pertinente a eles, já chamá-los de militares estaduais, já difere aqui dos militares das Forças Armadas, como está preconizado aqui no artigo 3º. Por isso que os militares das Forças Armadas não precisam e não são chamados de militares federais, são apenas militares. Agora, pessoal, nós vamos estudar o parágrafo 1º do artigo 3º. Aqui eu peço muita atenção dos senhores na aula. Olha só, o parágrafo 1º, ele vai disciplinar o quê? As situações em que os militares podem se encontrar. Então, o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Letra A, na ativa. Letra B, na inatividade. Então, veja bem, pessoal, o que significa isso aqui? Se alguém é militar, ou ele vai estar na ativa, ou ele vai estar na inatividade. São situações aqui excludentes, uma exclui a outra. Ninguém pode estar na ativa e na inatividade ao mesmo tempo. Então, se alguém é militar, ele vai estar ou na ativa ou na inatividade. Se ele não estiver em uma dessas situações aqui, ele não é militar, pessoal. Então, vocês precisam interpretar e entender isso aqui. Então, eu já coloquei aqui uma atenção muito grande que vocês precisam saber a partir de agora. Reserva não é situação. Como a Marinha pode pegar vocês aqui na prova? Ela pode colocar uma questão com o comando da seguinte maneira: em que situação os militares podem se encontrar? E colocar reserva como situação. Reserva não é situação, então já gravem isso a partir de agora. Então, na ativa e na inatividade. Bem, pessoal, aqui eu coloquei uma observação para vocês. Em que situação os militares podem se encontrar? Em apenas duas, na ativa ou na inatividade. Observe que só existem essas duas situações. Logo, se alguém é militar e não está na ativa, estará obrigatoriamente na inatividade. E se ele é militar e não está na inatividade, ele estará na ativa. Entendam bem isso aqui, pessoal. Daqui a pouco vocês vão entender melhor por que eu estou frisando tanto isso aqui. Agora, olha só. Esse termo na ativa, ele possui alguns sinônimos. Eu posso falar que o militar é da ativa, que o militar está em serviço ativo, que ele está em serviço na ativa, que ele está apenas em serviço, em atividade ou em atividade militar. São expressões sinônimas e significam a mesma coisa que estar na ativa. Pois bem, pessoal, agora uma observação aqui para vocês. No Estatuto dos Militares, eu espero que vocês estejam seguindo aí pelo Estatuto, que eu acho importante isso para o aluno. Vocês vão ver que o parágrafo 1º aqui, quando ele diz letra A, na ativa, ele lista ali todo mundo que está na ativa. E na atividade, ele lista todo mundo que pode estar na inatividade.
O que acontece? Eu não vou falar com vocês disso agora, eu vou falar depois. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil nós entendermos isso sabendo exatamente o que significa na ativa e na inatividade. Então, olha só, nós vamos ver agora o artigo 6º da seguinte maneira. O que significa ser da ativa? Porque a partir do momento que vocês souberem o que significa ser da ativa, que está preconizado aqui no artigo 6º, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem e gravarem quem são esses militares que estão na ativa, que o parágrafo 1º coloca. Então, olha aqui, uma dica do professor para vocês. O que significa ser da ativa, pessoal? Da ativa, nada mais que estar em atuação. Ou seja, é aquele militar que está atuando efetivamente ali nas Forças Armadas ou até mesmo destacado em outros órgãos, como nós vamos ver aqui, mas sempre numa atividade militar ou de natureza militar. Isso que significa ser da ativa. Vamos à leitura aqui do artigo 6º. São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade militar. Isso eu acabei de falar que essas expressões são sinônimas. Conferidas a quem, pessoal? Então, muita atenção agora. Observem que o artigo 6º, ele é longo, então a gente precisa ter uma atenção redobrada na leitura para entendermos aqui. Então, conferidas a quem? Quem são essas pessoas aqui que vão estar na ativa? Então, antes de começarmos a leitura, vamos ver que lá no final do parágrafo tem uma vírgulazinha escrito assim: ou quando incorporados às Forças Armadas. O que significa isso aqui, pessoal? Significa o seguinte, que qualquer pessoa que quando é incorporado às Forças Armadas, tá, vai estar na situação de atividade. Então, observem que eu já comecei lá pelo finalzinho do artigo para que o entendimento fique melhor. Porque senão a gente vai lendo todo o artigo e depois se perde ao interpretar o que está escrito no final. Então, todo mundo que é incorporado às Forças Armadas vai estar na atividade. Então, é conferida a esses militares que nós vamos ler agora, ou quando incorporados às Forças Armadas. Vamos lá, conferido aos militares no desempenho, ou seja, que estão desempenhando, que estão atuando. Onde, pessoal? Num cargo, numa comissão, num encargo, numa incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar. Uma pausa aqui para eu explicar para vocês. Então, conferida aos militares no desempenho aqui. Cargo, comissão, encargo, tem inúmeras palavrinhas aqui. Vocês precisam saber a diferença disso? Não, isso não está preconizado aqui no Estatuto dos Militares, não é objeto do nosso estudo. Vocês só precisam saber que o militar que está no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar, eles são o quê? Considerados militares da ativa. Agora, onde eles podem estar desempenhando esses cargos, comissões, etc.? Não precisa ser apenas nas Forças Armadas, em organizações militares das Forças Armadas. Esse militar pode estar destacado em outros órgãos. É o que nós veremos agora. Nas organizações militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previsto em lei. Então, o militar ele pode estar destacado na Presidência da República, na Vice-Presidência, no Ministério da Defesa e até mesmo em outros órgãos, quando isso estiver previsto em lei, pessoal. Eu não sei se vocês já viram nas aparições do Presidente da República em rede de televisão, normalmente ele está acompanhado ali por um militar. É o ajudante de ordem. Esse ajudante de ordem do Presidente da República, ele é um militar da ativa,
mas ele não está exercendo a sua atividade militar dentro das Forças Armadas, ele está destacado na Presidência da República. Isso apenas a título de exemplo para que você entenda. Aí vem lá, ou quando incorporados às Forças Armadas. Ou seja, pessoal, essa designação da ativa é para quem? Para todo militar que está em atuação, seja nas Forças Armadas ou em outros órgãos, e também para quem é incorporado às Forças Armadas. Porque quando ele for incorporado às Forças Armadas, ele vai ser considerado um militar da ativa. Então, por enquanto, é isso que vocês precisam saber aqui do que significa ser da ativa. A dica é que está em atuação. E, por exclusão, pessoal, quem é o militar que está na situação de inatividade? É aquele que não está na ativa, ou seja, quando não está em nenhuma das situações acima. Qual a dica? É aquela pessoa que não está atuando, aquele militar que não está atuando efetivamente numa atividade militar ou de natureza militar. Então aqui está a descrição do que é ser da ativa e do que é ser da inatividade. Por que eu leio passo a passo aqui com vocês? Para que vocês possam entender perfeitamente o que está escrito aqui. Então, gravem agora, pessoal, uma pequena pausa para uma revisão. Situação dos militares, ou na ativa ou na inatividade. Gravem isso aqui. Outra coisa, se alguém não estiver na ativa e se também não estiver na inatividade, não é considerado militar, porque para ser militar precisa estar em uma dessas situações. Gravem isso e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso para vocês. Agora sim, pessoal, nós vamos aqui ver o artigo 3º na íntegra e vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações: na ativa, a dica que eu dei para vocês, em atuação. Então, veja bem, pessoal, quem é que pode estar na ativa? Depois que nós já vimos o conceito do que é estar na ativa, e depois da dica que eu dei aqui, de estar em atuação, vocês vão entender melhor quem são esses militares aqui constantes do item 1, 2, 3, 4 e 5. Porque, caindo na prova, vocês já conseguem interpretar que esses militares aqui estão na ativa. Os de carreira. Pessoal, nós vamos ver a definição aqui, o conceito colocado na lei como militar de carreira. Mas, a princípio, para que você apenas entenda aqui, o que é o militar de carreira? O militar de carreira é aquele que está na ativa e aquele que vai seguir toda a carreira militar. Como assim seguir toda a carreira militar? Aquele que, ao completar 35 anos no serviço ativo, vai poder pedir transferência para a reserva remunerada. Então é aquele militar que segue toda a carreira militar. A pergunta que eu faço para você: um militar de carreira, ele está em atuação? Óbvio que sim. Então ele está na ativa. Então assim fica mais fácil de vocês entenderem. Item 2. Os temporários. Muita atenção aqui porque é o seu caso. Você está estudando para ser um militar temporário. Então, os temporários incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar. Obrigatório ou voluntário, vírgula, pausa para explicar para vocês. Por que obrigatório ou voluntário? Porque existe o temporário, pessoal, que ele vai ser incorporado para prestar o serviço militar obrigatório. Todo jovem hoje, ao completar 19 anos de idade, obrigatoriamente ele tem que se alistar em uma das Forças Armadas. Então, esse é o temporário obrigatório. E o temporário voluntário? O temporário voluntário é você. Você se inscreveu voluntariamente num processo seletivo para ser temporário voluntário das Forças Armadas. Dando continuidade,
durante os prazos previstos na legislação que trata o serviço militar. Ou seja, ele vai estar incorporado durante aquele prazo previsto que a lei prevê, ou durante as prorrogações desse prazo. Você, no caso, está estudando para ser RM2, o prazo previsto para você ficar é de 1 ano, porém esse prazo ele vai sendo prorrogado de ano em ano e você pode ficar até 8 anos. Então é isso que a lei aqui quer dizer, pessoal. Agora eu pergunto para vocês, para você interpretar isso na hora da prova. Os temporários, quando eles estão incorporados às Forças Armadas, eles estão em atuação, que é a dica que eu dei? Claro que sim. Então você já vai poder deduzir que ele está na ativa. Então assim você não precisa ficar decorando tudo. Então olha lá, quem é de carreira está em atuação? Sim, então está na ativa. Quem é temporário incorporado às Forças Armadas está em atuação? Sim, então ele está na ativa. Vamos ao item 3 aqui. Os componentes da reserva das Forças Armadas quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Então, observem aqui, pergunta que eu faço para vocês. Quem é componente da reserva das Forças Armadas? Quando ele está convocado, reincluído, designado ou mobilizado, ele vai estar em atuação? Vai. Por quê? Porque ele vai estar atuando, desempenhando uma atividade militar ou de natureza militar. Então, obviamente, ele está na ativa. Observação, pessoal, vocês precisam saber a diferença de convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Vocês não precisam saber a diferença. São institutos aqui jurídicos, tá, do meio militar. Existe uma diferença. Alguns componentes da reserva são convocados, outros reincluídos, outros designados e outros mobilizados, dependendo do caso, da situação em particular. Vocês não precisam saber a diferença, precisam apenas saber o que, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados, e entender que isso aqui significa o quê? Ser trazido para dentro das Forças Armadas. Quando ele está nessa situação, esse componente da reserva, ele foi trazido, ele vai estar na ativa. Item 4. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva. Esses alunos de órgão de formação de militares, observem bem, se ele é um aluno de órgão de formação de militares, não importa se é da ativa ou da reserva, ele vai estar estudando, vai estar em atuação dentro de uma escola, dentro do órgão, exercendo uma atividade militar ou de natureza militar, mesmo que seja de estudo? Sim, pessoal. Então, esses alunos, eles vão estar na ativa, eles estão em atuação. A título apenas de observação. O que vocês precisam saber é que esses alunos de órgão aqui pode ser de formação de militares da ativa e da reserva, tá ok? Agora, a título de observação, não vai cair na sua prova, mas você pode estar se perguntando aí. Bem, órgão de formação de militares da ativa é aquele que vai formar o militar para ficar na ativa, correto? Agora, o que é órgão de formação de militares da reserva? A lei, pessoal, existe uma lei que preconiza que as Forças Armadas podem criar órgãos de formação de militares da reserva. O que é isso? Ela cria determinados órgãos, o cidadão entra nesses órgãos, ele faz um determinado período de estudo e a partir dali ele passa a ser um militar da reserva. E sendo da reserva, ele pode ser convocado para as Forças Armadas. Isso que é um órgão de formação de militares da reserva. A título de exemplo apenas também, por exemplo, as escolas de formação de oficiais da Marinha Mercante. Não precisem gravar isso, pessoal. Os alunos das escolas de formação de oficiais da Marinha Mercante, quando eles saem da escola de formação, eles vão ser oficiais da reserva.
Então, as escolas de formação da Marinha Mercante são consideradas órgãos de formação de militares da reserva. Item 5. Em tempo de guerra. Todo cidadão brasileiro, em tempo de guerra, as Forças Armadas, por meio do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa pode convocar cidadãos brasileiros e mobilizá-los para o serviço ativo nas Forças Armadas. Então, olha só, se em tempo de guerra o Ministério da Defesa mobiliza cidadãos para atuarem dentro das Forças Armadas, eles vão estar em atuação? Sim, então eles são da ativa. Então aqui nós vimos todos os militares que vão estar na ativa, pessoal. Todo esse pessoal aqui se encontra na ativa. Quem não está aqui, pessoal, atuando dentro das Forças Armadas, vai estar em que situação? Na inatividade. Prestem muita atenção agora, pessoal. Dica é aquele que não está atuando. Outra dica, pessoal, gravem isso agora. Situação de inatividade. Quem vai estar nessa situação? Somente 2 elementos aqui. Gravem isso. Quem está na reserva remunerada, ou seja, recebendo remuneração da União, e quem está reformado, também recebendo remuneração da União. Então, gravem isso aqui, pessoal. Nós vamos ver aqui os incisos 1, 2 e 3 e vocês vão entender perfeitamente isso. Outra dica, eles não estão atuando, mas eles estão recebendo. Recebendo o quê? Remuneração da União. Então, na inatividade, uma característica básica aqui da inatividade é estar recebendo remuneração da União. Quem está na reserva não remunerada, pessoal, gravem isso aí que eu estou falando. Não remunerada não está na inatividade. Então, vamos ler aqui. Inciso 1. Os da reserva remunerada. Quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. Então esse está na inatividade, podendo passar ainda para a situação de atividade se ele for convocado ou mobilizado. Item 2. Os reformados. Quando, tendo passado por uma das situações anteriores, que situações anteriores? Essas situações de ter sido um militar da ativa, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União. Para que você entenda isso aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, por exemplo, hoje eu sou um militar da reserva remunerada. Eu cumpri o meu tempo nas Forças Armadas e pedi transferência para a reserva remunerada. Ao atingir uma determinada idade, devido às limitações impostas pela idade, eu vou passar da reserva remunerada para reformado. Então, como reformado, o reformado, pessoal, ele não pode ser o que? Reincluído nas Forças Armadas, porque ele já foi reformado. Esse termo reforma significa exatamente isso, que ele não pode ser mais reincluído nas Forças Armadas. Há outros exemplos aqui, quem, por exemplo, sofreu um acidente, estava na ativa, sofreu um acidente, e o que acontece? Ele se torna aqui incapaz para exercer atividades militares. Nesse caso, ele também vai entrar aqui como reformado. Ele vai estar dispensado definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União. Então, olhem o item 1 e o item 2. Por isso que eu já dei a dica para vocês gravarem. Quem vai estar na inatividade? Reserva remunerada e reformado, mas também percebendo remuneração, ou seja,
recebendo remuneração da União. A dica é essa, pessoal. Inatividade é igual a reserva remunerada mais reformado. Gravem isso. E o item 3, ele vai tratar exatamente da reserva remunerada e dos reformados, porém, dentro de uma situação específica aqui que eu vou explicar para vocês. Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados. Por que excepcionalmente os reformados? Porque não são todos os reformados que vão se enquadrar nessa situação que nós vamos ver agora. Se ele foi reformado por um motivo de doença, que não pode exercer atividade militar, ele não vai se enquadrar nessa situação que nós vamos ver agora. Por isso que, excepcionalmente, os reformados, ou seja, somente alguns reformados vão se enquadrar nessa situação que nós vamos ver agora. Que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada. O que vocês precisam saber é o que está escrito aqui, mas para que vocês saibam isso sem decorar e entendam, eu preciso explicar o que é tarefa por tempo certo. Pessoal, os militares da reserva remunerada e alguns reformados, eles podem assinar um contrato com as Forças Armadas para exercer determinadas tarefas por um tempo certo, ou seja, eles vão exercer tarefas dentro das Forças Armadas por um tempo já determinado nesse contrato. Isso é a tarefa por tempo certo. E cada Força Armada vai ter a sua regulamentação específica para isso. Marinha, Exército e Aeronáutica. Somente a título de curiosidade também, hoje na Marinha nós temos inúmeros, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, inúmeros oficiais da reserva remunerada e praças da reserva remunerada e alguns reformados também que estão contratados exercendo tarefa dentro das Forças Armadas. Agora, muita atenção aqui, pessoal. Esse pessoal, ele não vai estar na atividade, ele vai estar na inatividade. O aluno aqui pode se confundir, por quê? Porque aqui no item 3 diz o seguinte: estejam executando tarefa por tempo certo. Mas quem executa tarefa por tempo certo, que são tarefas pré-determinadas por um contrato e por um tempo determinado, ele vai continuar na situação de inatividade, ele não vai passar para a atividade. Gravem isso, a Marinha pode querer pegar vocês aqui. Bem, pessoal, então, pausa para fazermos uma revisão e vocês entenderem bem aqui. Nós vimos, então, o quê? Que os militares podem se encontrar em duas situações, na ativa ou na inatividade. Então eu falei lá no início, quem é militar ou vai estar na ativa ou vai estar na inatividade. Aí eu falei para vocês não confundirem situação com reserva. Nós vamos estudar reserva na aula posterior e isso vai ficar muito mais claro ainda para vocês. Então aqui, pessoal, muita atenção. É muito importante entender todo o contexto para as coisas terem sentido. Por isso eu vou tecer comentários de suma importância para que você possa ver coerência nos artigos e parágrafos da lei. Porque senão você vai começar a estudar, se você não entender o que você estudou até agora, você vai começar a ver incoerências. Incoerências da sua cabeça por uma falta de entendimento no que é situação dos militares e que situação é diferente de reserva. Pessoal, primeira pergunta agora. Você pode estar se perguntando aí e a Marinha pode perguntar na prova. Por que a Marinha pode perguntar na prova? Porque você está fazendo prova para RM2. Então, vamos observar com calma aqui o que está preconizado na lei. RM2. Observe que o RM2 só é considerado militar durante o tempo que estiver na Marinha. Segundo o Estatuto dos Militares, é isso que ele diz. Vamos observar aqui? Olha aqui, pessoal. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Na ativa,
Inciso 2. Os temporários, quando incorporados às Forças Armadas, ali, durante os prazos previstos na legislação. Então, quando ele está incorporado durante o prazo, ele é militar e está em que situação? Na ativa. Agora, quando ele sai, quando acaba o prazo dele ali nas Forças Armadas e ele sai das Forças Armadas, vamos ver se ele vai para a inatividade. Eu já dei a dica para vocês e a lei está dizendo aqui, na inatividade somente reserva remunerada e somente os reformados. Então o que acontece? Se para ser militar a pessoa tem que estar em uma dessas situações, o que acontece? O RM2, quando ele sai da Marinha, ele não é considerado militar pelo Estatuto dos Militares. Gravem isso, pessoal. Na aula seguinte, eu vou tecer mais comentários sobre isso, tá? E vou explicar o passo a passo do que acontece com RM2, porque a Marinha pode explorar isso na sua prova, já que o concurso é para RM2. Então, é só vocês observarem aqui o seguinte: quem está na ativa? Esses aqui. E quem está na inatividade? Esses aqui. A Marinha pode querer incluir alguém aqui no meio, como RM2, e o aluno desavisado, que não prestou atenção, vai falar que o RM2 é um militar na inatividade, depois que ele saiu das Forças Armadas. E não é. RM2 só é considerado militar durante o tempo que estiver na Marinha. Não fiquem frustrados com isso. Na próxima aula eu vou tecer mais comentários e vou explicar passo a passo a situação do RM2 para que você não erre isso na prova se cair. O que você precisa saber agora é o seguinte: RM2 só é militar durante o tempo que ele estiver na Marinha ou na outra Força Armada, se ele estiver em outra Força Armada. Segunda observação, pessoal: reserva não é situação. Na próxima aula, nós vamos tratar exclusivamente sobre reserva. O que você precisa saber dessa aula é que reserva não é situação. Então, gravem aqui, pessoal. Eu posso ter militar da reserva na ativa, como militar da reserva na inatividade. Exemplo, o RM2. O que significa RM2? Reserva da Marinha, classe 2. Olha o que eu vou falar para vocês agora. A reserva da Marinha, pessoal, que nós vamos ver em detalhes na próxima aula, tá? Ela é constituída aqui, tem o RM1, tem o RM2, tem o RM3 e tem o RM4. Eu não vou explicar em detalhes aqui porque não cai na nossa prova, então seria mais informações para você. O que vocês precisam entender é isso. RM2, Reserva da Marinha, classe 2. Você, passando nesse processo seletivo, você vai ingressar na Marinha e você vai ser RM2, Reserva da Marinha, classe 2. Você é um militar da reserva e você vai estar na ativa. Então presta atenção, quem é da reserva pode estar na ativa, como também pode estar na inatividade. Por isso que eu falei para vocês não confundirem reserva com situação do militar. E aí você pode estar em dúvida. Então, para endossar essas minhas palavras aqui, tá? E para dirimir quaisquer dúvidas que você tenha, eu trouxe aqui para vocês também o que não cai na sua prova, mas é para que você entenda todo o contexto. O regulamento da reserva da Marinha. A Marinha tem um regulamento da reserva, que foi aprovado pelo Decreto 4.780 de 2003. Caso você queira se aprofundar nesse assunto, que não vai cair na prova, você pode aí procurar aí na internet que você vai achar. Esse decreto diz o seguinte no seu artigo 5º: os integrantes da reserva da Marinha encontram-se em uma das seguintes situações. Logo no inciso 1 diz o seguinte, olha lá, na ativa, ou seja, eu posso ter
pessoal da reserva que está na ativa, pessoal. Muita gente confunde, muitas coisas são faladas equivocadamente e as pessoas acham que por estar na reserva não está na ativa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Então, olha lá, os integrantes da reserva podem estar na ativa. Exemplo, olha lá a letra A, pessoal. Os incorporados à Marinha do Brasil como RM2 para a prestação do serviço militar inicial durante os prazos previstos na legislação de que trata o serviço militar ou durante as prorrogações daqueles prazos. Esse é apenas um exemplo aqui do RM2, que é um militar da reserva, integrante da reserva e que ele está na ativa. Isso apenas para endossar as minhas palavras e para que você não confunda reserva com atividade. Bem, pessoal, essa aula ela trouxe inúmeras informações novas para vocês. Então eu vou fazer um resumo do que vocês precisam saber dessa aula aqui, tá? Até porque eu trouxe outros elementos aqui que não caem na prova, como esse regulamento da reserva da Marinha. Vocês não precisam saber esse artigo 5º que está escrito aqui. O que vocês precisam saber dessa aula é o seguinte, pessoal, olha aqui. Artigo 1º, 2º e o 3º. O 3º dizendo para a gente, quem é militar tem que estar em uma das seguintes situações, na ativa e na inatividade. Você precisa saber o que significa ser da ativa. Então, está aqui o artigo 6 dizendo para a gente. E você precisa saber quem são os militares que estão na ativa e quem são os militares que estão na inatividade. Perfeito? E vocês precisam saber que o RM2 ele só é considerado militar durante o tempo que ele estiver na Marinha. Então ele só é considerado militar quando ele estiver na ativa. Não existe RM2 na inatividade. Isso que vocês precisam saber, pessoal. E, além disso, que reserva não é situação, que eu posso ter militar da reserva tanto na ativa, como militar da reserva na inatividade. Isso que vocês precisam saber dessa aula. Na próxima aula, nós vamos estudar a reserva da Marinha. E eu já vou antecipar aqui para você. Reserva é o quê, pessoal? Reserva é um conjunto de todas as pessoas, tanto militares que estão lá na reserva e até mesmo civis que podem ser convocados para as Forças Armadas. Até daqui a pouco, pessoal.